Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Estamos iniciando aqui com uma pontualidade mais do que britânica. Estamos iniciando 5 minutos antes do horário aprazado, mas como já estamos todos aqui, acho que não há por que maiores delongas. O primeiro aviso é que o presidente está a caminho, mas veio de Campinas, já chegou de Campinas, onde ele teve um compromisso essa manhã, e se juntará a nós em torno de meia hora. O segundo aviso para aquelas pessoas que não estão tão bem acomodadas no auditório, fica a critério de cada um, mas há um telão ao lado aqui e a transmissão é de muito boa qualidade. Feitos esses dois avisos, eu queria fazer agradecimentos. E o agradecimento fundamental é ao IBRAM, ao Instituto Brasileiro de Mineração, ao que me permito nomear 3 pessoas que participaram diretamente da concepção e da construção deste evento. Osório, presidente do Conselho do Instituto, que está aqui conosco, a primeira fila. Walter Alvarenga, diretor executivo, não sei se me equivoco no seu cargo, mas acho que não estou longe da verdade. E o Paulo Henrique Soares, que eu procuro aqui com os meus olhos míopes, está ali. Eu queria realmente agradecer, primeiro, a iniciativa de vocês terem nos procurado para organizar esse evento. Depois, a enorme dedicação que tiveram. Realmente, esse é um evento construído a 4 mãos. Quando vocês aqui nos procuraram, salvo engano, em torno de março, abril deste ano, e eu disse, olha, com o maior prazer, desde que possamos fazer um evento para discutir os desafios do setor. Dito de outra maneira, e de maneira muito franca, um evento que não fosse um evento chapa branca, em que a gente pudesse colocar sobre a mesa questões que são questões difíceis. E não é à toa que os painéis iniciais são os painéis referentes aos temas ambientais, aos temas socioambientais, né? Então, queria aqui fazer o meu testemunho de que um instituto que representa um setor que é vigoroso, tem uma presença na economia brasileira, nas exportações brasileiras, de grande importância. Vocês tiveram uma atitude de absoluta abertura com relação a essa, digamos, quase condição que eu coloquei para que a gente pudesse realizar esse evento. Eu acho que isso merece registro, porque eu acho que esse é um sinal de modernidade, de compromisso com o debate público de qualidade. Dito isso, o Walter tinha me delegado a palavra integralmente, mas eu não queria privá-lo da possibilidade de fazer uso da palavra. Nós fecharemos essa mesa aqui com o secretário de Energia de São Paulo, doutor João Carlos de Souza Meireles, que atendeu prontamente o nosso convite para participar dessa abertura. Então, eu queria aqui fazer o meu agradecimento pessoal e da Fundação pela sua presença esta tarde aqui conosco. Walter, fica a seu critério fazer ou não fazer uso da palavra, mas o direito lhe está assegurado. Sérgio, obrigado. Foi bom revê-lo. Tudo que você disse aqui, na verdade, foi um debate que tivemos com você, dentro de um espírito democrático, de mostrarmos, traçarmos painéis que pudessem, pelo menos, debater. Ok? Eu agradeço à Fundação, a sua equipe, a colaboração, os contatos quase que diários, muda aqui, conserta ali. Então, foi excelente. Mas eu vou ler um pequeno texto aqui para não me fugir muito, tá ok? Boa tarde a todos. Em nome do IBRAM, tenho a honra de cumprimentar as senhoras e senhores que aceitaram o convite da Fundação Fernando Henrique Cardoso para participar desse debate. A Fundação é o fórum adequado para os que se preocupam em pensar o Brasil. Inspira sua atuação em uma personalidade que todos admiramos, o presidente Fernando Henrique Cardoso, um dos nomes mais importantes e dignos da história deste país, ao qual presta as devidas homenagens em nome da indústria da mineração brasileira. Hoje a Fundação abre espaço para mantermos o diálogo democrático que precisa espelhar com fidelidade
a real situação e as perspectivas de uma das atividades mais importantes da economia brasileira. Afinal, todos os demais setores produtivos dependem diretamente da mineração. Esse diálogo, lembra a todos, teve início após a aproximação entre o presidente do Conselho Diretor do IBRAM, Luiz Eduardo Osório, e esta fundação, com plena adesão de todos os nossos conselheiros, qual eu agradeço. Senhoras e senhores, representamos aquela que é considerada a indústria das indústrias. Isso porque nós fornecemos as matérias-primas às demais indústrias, que são transformadas em quase tudo que o ser humano precisa para viver bem, com conforto, com saúde, com perspectiva de se desenvolver cada vez mais. Atua no Brasil, Sérgio, cerca de 9.400 mineradoras, sendo que a imensa maioria, 87%, são micro e pequenas empresas. O fato é que a mineração é um expressivo gerador de divisas para o Brasil, contribui diretamente para elevar o PIB nacional e para o desenvolvimento de regiões onde o Estado se faz público presente. A indústria da mineração brasileira registra faturamento de 32 bilhões de dólares anuais, produz mais de 2 bilhões de toneladas de minério ao ano, gera 200 mil empregos diretos e mais de 2 milhões de empregos indiretos. Responde por expressivos 30% da balança comercial, contribui com 1,4% ou 10 bilhões de reais para o PIB nacional e com 17% para o PIB industrial. A mineração estimula negócios, oportunidades e empregos no agronegócio, nos setores da indústria, dos serviços, no atacado e no varejo. Somente a geração de superávit da balança comercial mineral, nesses últimos anos, contribuiu em grande parte para a estabilidade econômica. Apesar de todos esses fatos positivos, a indústria da mineração do Brasil está a perder condições de concorrer em igual patamar com outros países e, assim, deixa de receber milhões de dólares todos os anos para novos investimentos. Estamos perdendo espaço para nossos vizinhos na América Latina. São esses milhões de dólares que ajudam a aumentar toda a cadeia produtiva da qual a mineração é a base. Ou seja, quantas atividades produtivas estão compartilhando esta perda milionária de novos recursos, mas não há reação conjunta contra isso? Países como Peru, Equador, Chile, Argentina, nossos países vizinhos e de outros continentes estão entre os que se têm beneficiado dessa situação. Estas nações agradecem o fato de o Brasil ainda não ter equacionado um caminho melhor para estimular sua indústria da mineração e, por consequência, a imensa cadeia produtiva que gera negócios, renda e empregos. Há esforços recentes do governo federal para criar um ambiente mais seguro e confiável para atrair mais investimentos. Aqui eu cumprimento o secretário Vicente Lobo, representando o ministro de Minas e Energia, pelo trabalho. Mas é preciso criar consciência coletiva entre as camadas da sociedade quanto a isso, inclusive junto a outros setores produtivos da nação. Os dilemas que a indústria mineral enfrenta são compartilhados em grande parte por todas as demais indústrias. Carga tributária elevadíssima, burocracia excessiva, infraestrutura decadente, custo de produção indecente, licenciamento ambiental complexo e inibidor da atividade produtiva, financiamento à produção inexistente ou mediante encargos impagáveis, falta de segurança jurídica. Essas condições expressam o custo Brasil, que acaba por caracterizar os dilemas enfrentados pelo setor produtivo nacional. É algo a se lamentar profundamente, mas também deve servir de inspiração para nos movimentar de modo a combatê-lo, a transformar este negativo custo Brasil em uma mensagem mais positiva. Ações que atraiam efetivamente o interesse dos investidores para que possamos gerar cada vez mais negócios produtivos em nosso país. Nós, do IBRAM,
temos a certeza que estamos, neste momento, iniciando um amplo movimento para conscientizar a sociedade de que é preciso discutir e tomar atitudes para que conquistemos as condições de crescimento e desenvolvimento que todos almejamos para nós e as futuras gerações. A indústria mineral reforça o seu compromisso em manter o diálogo aberto com a sociedade em busca de um Brasil melhor. Agradeço a oportunidade e desejo a todos um excelente evento. Obrigado. Muito obrigado, uma boa tarde a todas e a todos. Sérgio Fausto, muito obrigado pelo convite. E é um extremo privilégio estarmos aqui num instituto que permanentemente se dedica a discutir o Brasil e o seu futuro, a partir do passado que o Fernando Henrique ajudou a construir. Eu acho que nós estamos aqui exatamente num seminário que nos permite ter esta visão histórica, porque vários dos temas que o Walter Alvarenga mencionou, inclusive, são temas que foram abordados no governo Fernando Henrique e que permitiram avanços indiscutíveis que o país hoje está contemplando, verificando e vendo como aplicar a outros segmentos. Eu queria saudar o Luiz Eduardo Osório, que é o presidente do IBRAM, o Walter Alvarenga, que é o seu executivo, o meu amigo Vicente Lobo, que é o nosso grande maestro hoje do setor de mineração do país e que deu passos extremamente corajosos no sentido da estruturação da Agência Nacional, que está pronta e aprovada, aguardando apenas a nomeação dos seus dirigentes, uma revisão no código e o estabelecimento das regras específicas do CEFEM. Acho que isso é um passo extremamente importante, ou seja, é gente como o Vicente, que passa do discurso à prática, que constrói e abre a picada do futuro do país. Queria saudar o meu companheiro e amigo Eduardo Araújo de Souza Leão, que é o secretário de Estado de Mineração do Estado do Pará, que faz um belíssimo trabalho e que tem hoje um dos maiores potenciais minerais desse país. O Esteves Colnago, que está aqui conosco também, cadê o Esteves? Está aqui, que é o presidente da CPRM, e que o ministro do Planejamento tem o privilégio de ser seu filho. Portanto, você está aqui como delegado dele também. O companheiro Zé Jaime Sverner, que é o subsecretário de Mineração do Estado de São Paulo, o Paulo Camilo Pena, presidente do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, o Fernando Valverde, presidente da ANEPAC. Em nome deles, eu queria saudar todos os demais dirigentes de entidades e empresários aqui presentes. E queria trazer aos senhores, em função da gentileza do convite que o Sérgio Fausto nos fez, para estar aqui, um realinhamento de uma política estadual. O Estado de São Paulo, a partir de um entendimento do então governador Geraldo Alckmin, de que era fundamental que nós tratássemos a mineração com o peso que ela deve ter, nós incluímos o nome mineração na secretaria. São Paulo nunca teve uma secretaria de mineração. Teve departamentos, setores, e hoje a nossa secretaria é uma secretaria de energia e mineração, para dar um tratamento adequado, alguma coisa que reconhecemos como a base de todos os procedimentos que nós temos em São Paulo. Seja no capítulo metal mecânico, por razões óbvias, seja no capítulo do agronegócio. Hoje é importante que o Brasil inteiro conheça de que não há agronegócio se não houver uma participação absolutamente moderna da indústria mineral. Eu digo moderna, porque insumos modernos têm sido demandados e essa indústria tem sido capaz de responder. Portanto, nós temos esta consciência, desta amplitude, que quando o Walter Alvarenga diz que é a mãe de todas as indústrias, não é por pedantismo ou arrogância, é um dado de análise objetiva das coisas. É assim que o mundo se constrói, a partir de aquilo que a terra-mãe nos fornece em torno dos seus insumos. Em segundo lugar, uma visão moderna de como estas coisas chegam até as cadeias produtivas.
Hoje, não há como falar em mineração se nós não tratarmos, como será tratado aqui hoje à tarde, Sérgio Fausto, o aspecto ambiental. Quer dizer, de que ambiente estamos falando? De um ambiente absolutamente quimérico, em que nada pode ser tocado, ou de um ambiente sustentável, onde o elemento central do desenvolvimento é o homem, é o ser humano. E, evidentemente, para que isto ocorra, é preciso que o ambiental e o econômico sejam possíveis. É com esta visão que o Estado de São Paulo tem trabalhado e nos sentimos muito privilegiados porque um seminário nacional como este está sendo feito em São Paulo e um secretário estadual está aqui junto com outro secretário estadual a tratar de temas que são regionais. É fundamental nós entendermos isso, entendermos, sobretudo, de que há mudanças estruturais no país e de que mineração não é apenas a extração de alguma coisa, é o oferecimento de insumos fundamentais e de demanda de máquinas, equipamentos essenciais. E ao lado disso há um elemento central que nós precisamos estar tratando, Osório, que é o recurso humano. O que é que nós temos que estar formando para essa mineração 4.0? Nós, hoje, estamos atentos a isso. E no Estado de São Paulo, nós temos desde cursos técnicos, a 200 mil alunos em cursos técnicos, tecnológicos de nível universitário, e as nossas universidades preocupadas em formar gente competente para esse novo momento. Não é apenas a especificidade da pesquisa geológica ou da extração mineral, mas é que componentes compõem este sistema. Ou seja, qual é a visão estratégica em termos de infraestrutura para que haja mineração? Nós temos várias mineradoras do país que estão sem poder evoluir em vários estados brasileiros porque não há condições resolvidas ambientais ou de infraestrutura de transporte. Minério é alguma coisa que, como matéria-prima, é pesado, precisa ser trabalhado, precisa ter infraestrutura para que isto permita que haja um desenvolvimento. Hoje nós temos no país algumas discussões de construções ferroviárias, de melhoria de condições de portos. No Pará, por exemplo, está sendo discutida a implantação de uma nova ferrovia que vem do sul do Pará, de Santana, e que vai até o porto de Barcarena, ampliando as perspectivas de exportação fundamentais ao país. A construção de novas ferrovias que interliguem o eixo central de Mato Grosso com o Pará até o rio Tapajós, em Itaituba, Miritituba, ou seja, uma infraestrutura que complemente este cenário e que permita que se maximize o uso de ferrovias já existentes, como a Ferroaço Minas, a complementação dessas ferrovias para que nós tenhamos infraestrutura. A melhoria das condições de portos, porque hoje nós temos a Vale do Rio Doce, que está aqui presente, e que está preparada para embarcar pelo porto de Itaqui um volume de minério superior a 230, 240 milhões de toneladas de minério de ferro, e embarcou nesse ano passado, se não me engano, 160 ou 180 milhões de toneladas de ferro. Quer dizer, este conjunto de infraestrutura, de tecnologia, de uso da moderníssima tecnologia para prospecção e pesquisa e, sobretudo, uma visão do futuro. O que é que nós temos que estar produzindo? Que jazimentos nós temos que estar buscando em função da disponibilidade brasileira para que nós possamos estar respondendo não a essa demanda atual que nós já temos prospectada e que, de repente, esteja baixa por conta da crise em que implantaram no país nos últimos poucos anos. Nós temos um vetor de crescimento que começou com o conceito que o Fernando Henrique Cardoso, e não é por estar aqui que eu estou mencionando, mas por compromisso com a história, que foi deslocar de uma visão seticentista de que só o governo, o Estado, tem que ser proprietário de tudo, para fazer com que o setor privado assuma aquilo que é da sua competência, para permitir que o governo possa estar cada vez mais responsável por aquilo que é indelegável, que é educação, que é saúde, que é segurança, que é justiça e que é a condução do processo harmônico do desenvolvimento. E, portanto, hoje nós temos condições. Aqui presentes estão os grandes investidores. Não cabe mais ao Estado estar sendo dono de jazidas. Não cabe mais o Estado simplesmente
querer proteger certas coisas, e sim dar segurança jurídica, institucional e regulatória para que o setor privado possa investir. Nós estamos num momento de transição. A democracia tem um encontro marcado no dia 7 e no dia 29 de outubro próximos para escolher os dirigentes desse país. O Parlamento, o Senado, a Câmara dos Deputados, a Presidência da República, os governadores de Estado. Ou seja, tudo isto é um momento de o país repensar o seu futuro. Eu tenho certeza que o resultado deste seminário, que vai discutir a circunstância ambiental, a circunstância da infraestrutura, aquilo que realmente é importante para o país para que tenhamos esta segurança. E hoje, a partir das normativas que estão desenhadas e providas para que o país possa cumpri-las, é o sinal de que esse setor que se reúne nesta tarde está aqui nesta casa do Fernando Henrique Cardoso se encontrando com as diretrizes e com a discussão do futuro. Muito sucesso ao evento e fico muito grato pelo privilégio de um simples secretário de Estado do Estado de São Paulo, que não é senão o quarto consumidor de produtos minerais, produtor de produtos minerais, mas é o primeiro consumidor de produtos minerais, poder sediar com os companheiros que em São Paulo, da Federação das Indústrias, das associações, de todos os produtores, estão aqui participando para que nós possamos construir com o restante do Brasil, que aqui está, um modelo de desenvolvimento para o setor mineral. Foi um privilégio e eu agradeço.